Mas antes de saber sobre o Danilo Pastor, a Uhum. gente quer saber sobre o Danilo. Como foi que você chegou aqui, a sua família, como assim, como você começou essa jornada que é linda, que você passa muito amor para todo mundo e agradeço de ter te conhecido, porque foi assim, acho que caiu do céu, muita coisa boa acontecendo. Então a gente quer antes conhecer o Danilo e depois saber como começou essa trajetória, como você se tornou pastor, como se torna pastor, né? Uhum. Conta um pouquinho pra gente, que essa é a nossa principal curiosidade. Legal. Bem, eu nasci numa família cristã, né? Então, assim, minha mãe principalmente sempre me levou à igreja e eu sempre desenvolvi essa vontade de conhecer um pouco mais de Deus, né? Essa questão da transcendência, né? E Deus, quem é Deus, como isso aconteceu, como Deus fez as coisas, Deus de fato existe, Deus está distante, Deus está perto de mim. Sim. Então eu fui movido um pouco pela curiosidade, também introduzido pela minha própria família. E no decorrer do tempo eu fui tendo experiências com Deus. Então eu fui vendo que aquilo que minha mãe falava, minha avó dizia, de fato era verdade. O grande lance do relacionamento com Deus é você ter experiências com Ele. As experiências marcam a sua vida. Quando você escuta de alguém alguma coisa, isso traz uma certa edificação. Legal, fulano teve uma experiência e tal. Isso te edifica, mas quando você tem a sua própria experiência, isso te transforma. Né? Então, deixou de ser simplesmente uma tradição familiar e passou a ser algo que eu quis levar para mim. Então, fui cultivando isso e naturalmente Deus vai botando dentro de você. Eu penso assim, a Bíblia também fala que Deus tem para cada um de nós um propósito, uma missão. Cada um tem um propósito a ser desenvolvido, cada um tem um dom, cada um tem uma identidade. E eu fui entendendo ao longo da minha vida que esse era o propósito que Deus tinha para mim. Aquilo que Ele tinha me designado para fazer, a questão do pastorado. Mas, é claro, a gente, para chegar aqui, né, foi desenvolvendo uma trajetória. Eu me formei, eu fiz minha faculdade, fiz em Direito, eu passei num serviço público, um concurso de serviço público, trabalhei lá. Até então, eu estava trabalhando lá já há 12 anos, eu advoguei por um tempo também. Mas sempre conciliando. Em paralelo, conciliando sempre um trabalho voluntário na igreja. Durante a minha adolescência, eu fui líder dos adolescentes na igreja. Na juventude, assim, né, 20 e poucos anos, eu fui líder dos jovens também. Então, eu fui construindo isso ao longo do tempo. Não foi uma coisa assim... Porque tem gente, assim, que tem um testemunho bem diferente do meu, né? Teve uma experiência... fora da igreja, né, e de repente vem para a igreja com mais intensidade, mas numa idade um pouco mais avançada. Perfeito. Então, não, desde a infância eu fui introduzido e fui crescendo nisso, e fui tendo as minhas experiências e fui querendo desenvolvê-las cada vez mais. Passei a estudar, estudei teologia, em paralelo com direito, né, trabalhava na igreja voluntariamente também, e até que em um determinado momento, o nosso líder, né, o pastor da nossa igreja no Brasil, chama Comunidade das Nações, ele identificou esse talento, essa vontade de estar desenvolvendo esse dom, e começou a trabalhar de uma maneira mais específica na minha vida. O nosso bispo na igreja é o bispo J.B. Carvalho. Aonde é a igreja no Brasil? Em Brasília. A nossa sede, legal. Digamos assim, Você é de Brasília? Eu sou de Brasília. Nós temos diversos campos em Brasília. E também tem algumas cidades fora de Brasília. E também aqui, né? Que a gente... Aqui nos Estados Unidos, Agora- a única é aqui? Não, já começou, já tem uma em Fort Pierce, se eu não me engano, há 6 anos. Tem um pastor lá, pastor André Santos, pastora Marcele também estão lá. São companheiros aqui na jornada, aqui nos Estados Unidos. Um abraço para eles, tá aí. E foi do interesse também da igreja abrir um novo trabalho aqui em Miami. Perfeito. Né? Antes de vir para cá, nós fizemos um estágio, digamos assim, né? Numa cidadezinha próxima a Brasília. Vocês conhecem Brasília, não? Conheço. Conhece? Tem Valparaíso de Goiás? Sim. Então, aí a gente ficou, eu e minha esposa, que também é pastora, a pastora Cibele, ficamos 2 anos fazendo, como se fosse um estágio, sendo acompanhados de mais de perto, pastoreando também a congregação lá, com um pastor que era o líder, pastor Jedson Januário. Ok. E a gente ficou 2 anos lá aprendendo, enfim, colocando na prática tudo que a gente já tinha vivenciado ao longo de todos os anos, né? Mas de uma maneira, assim, um pouco mais responsável, né? Um pouco mais ativa, né? Então ficamos 2 anos lá, voltamos depois para a sede, ficamos cuidando de casais, trabalhamos com diversas áreas, né? A igreja é muito dinâmica, até que chegou o momento da gente vir para cá.
Que legal. E a gente está nesse desafio de iniciar esse projeto, né? Que estamos aí. Eu ia te perguntar sobre isso, porque o que eu achei, uma coisa que eu achei muito curiosa, muito interessante, assim, o projeto de vir para cá, né? Porque o projeto aqui é para a comunidade brasileira, especificamente? Nesse primeiro momento, sim, até por conta da barreira da língua, Sim. né? Assim, eu estou me desenvolvendo o inglês, mas assim, não tenho ainda a fluência para poder pregar em inglês. Eu até assisti o podcast semana passada, você falou que tem o sonho de ser locutor, não é isso? Sim, Né? Aí você tem uma certa dificuldade de Sim, é muito fazer diferente. a locução em inglês. É né? isso, e é o que eu falo, tipo, mesmo eu sendo fluente em inglês já é difícil, imagina quando Imagina- você não é. Então, É bem complicado. então, assim, pregar em inglês para mim hoje ainda é um desafio a ser Então, superado, né? sobre isso eu frequento uma outra igreja aqui, Legal. e o pastor Lucas, aliás, um abraço pra ele, ele no ano passado começou a fazer o culto de jovens em inglês, durante as quartas-feiras. Ele não falava, falava inglês, mas assim, bem básico também. E ele colocou isso como um desafio pra ele, começou a fazer, se você comparar do início, o primeiro dia, pra hoje, como tá, a diferença é absurda. Claro que ele ainda tem que melhorar muito, mas assim, é impressionante o desenvolvimento que ele teve. E eu acho que o único jeito de você melhorar é É a fazendo, prática, não né? faz- É na É prática. a prática, é fazendo. É na prática. Exatamente. Eu tô também com esse desafio Vai de vir, né? iniciar isso. Mas nesse primeiro momento a gente está fazendo para a comunidade brasileira, né, aqui em Miami.